Olá, que bom poder voltar a ter comunhão convosco. Que bom poder estar novamente reunidos neste canal para nos abençoarmos com a palavra da verdade. Pastor Rivaldo Firmino dos Santos, falando neste tempo sobre as marcas da igreja viva, marcas de uma igreja viva. E nós hoje vamos tratar de um assunto um tanto difícil para entendimento, todavia temos necessidade de falar a verdade, porque a verdade ela traz libertação, a verdade traz cura, a verdade da palavra de Deus. Hoje o texto inicial é 1 Timóteo, capítulo 4, e no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, nós lemos assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e quantos conhecerem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Bendito seja Deus. De quem Paulo estava falando? A quem Paulo estava se dirigindo nesses termos? No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e o verso 12, tem aí uma palavra do Paulo à igreja de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Assim está escrito: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Sinais que são credenciais do apostolado. Uma igreja viva é uma igreja que segue os ensinos dos apóstolos. Portanto, também podemos claramente entender que o apostolado que nos é apresentado nesse tempo é um apostolado manco, um apostolado deficitário, um apostolado de nome, um apostolado de gabinete, um apostolado criado para satisfazer a vontade de dominar sobre os outros. Apóstolos que simplesmente se intitulam apóstolos para dominar sobre as pessoas simples, incultas, e por isso conseguem prevalecer com uma carga de ensino totalmente fraudulento, não verdadeiro. E Paulo estava com essa questão também junto à igreja que estava na cidade de Coríntios. Os ensinos apostólicos precisam ser observados e nós temos que nos submeter à autoridade apostólica, mas não a esta autoridade apostólica que a atualidade nos apresenta. E hoje, praticamente, diria que não há tantos apóstolos assim. Temos bispos, que são aqueles que cuidam de pastores. Temos aqueles que são os missionários que vão a pregar, cumprir a missão. Não missionários pedintes, que apenas ficam pedindo dinheiro, apenas enriquecem através das ofertas recebidas e que desfrutam dos bens
daqueles que lhes enviam, sem fazer a missão, sem cumprir a vontade de Deus. Por isso dizemos que a igreja está fragilizada em sua credencial apostólica. Por isso, Pedro, João e Paulo foram homens apóstolos que mostraram através da autoridade apostólica uma vida irrepreensível. Quando lemos no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, nós encontramos o ensino de Paulo, falando que nos últimos tempos os homens apostatariam da fé, porque estariam obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que cauteriza a própria consciência, e proibindo o casamento, exigindo a abstinência de alimentos que Deus criou. A questão da abstinência de alimento tem sido algo provocativo e que se coloca como se fosse o ensino da verdade. E Paulo estava dizendo que não é assim. Com ações de graças, com orações, é santificado. Ore, santifique e Deus abençoa. Deus te abençoe. Não tenha medo de, com a oração da fé, com a santificação, estar livre para se alimentar. São doutrinas que mostram esse tempo de atrocidade. A fidelidade aos ensinos apostólicos é marca de uma igreja autêntica. Portanto, se dissermos apresente uma marca da igreja, de uma igreja autêntica, ela segue os ensinos dos apóstolos. Ela segue o ensino da verdade. Ela segue a plenitude do Espírito Santo. Onde quer que ela esteja como igreja, ela será abençoadora, abençoada, marcas de uma igreja viva, uma igreja que segue, que serve ao Senhor. Nos últimos tempos, ele está declarando isso, que essas verdades precisavam ser colocadas para que todos pudessem entender o propósito de Deus para uma igreja viva, uma igreja atual, uma igreja que vive a verdade. As credenciais do apostolado é que eu gostaria de me deter agora por um pouco de tempo. Falemos sobre as credenciais do apostolado. De acordo com o entendimento comum, as credenciais do apostolado ou os sinais do apóstolo eram feitos espetaculares. Os apóstolos realizavam feitos espetaculares. Aquele que se diz ser apóstolo tem realizado feitos espetaculares? Ou apenas fala, sem nenhuma comprovação, sem nenhuma realização, sem nenhum feito extraordinário? Ou compra o testemunho de alguém para dizer-se ter conseguido um feito extraordinário? Então, as credenciais do apostolado são feitos espetaculares, sinais, prodígios, poderes miraculosos, assim como Paulo fez. Então, Paulo mencionou outros sinais para confirmar o seu apostolado. O caráter irrepreensível do seu ministério. Caráter irrepreensível do seu ministério. São credenciais de um apóstolo verdadeiro. São diferentes os apóstolos que nós temos hoje, infelizmente. E não era assim, não foi diferente com a igreja que estava na cidade de Coríntio. Eles distinguiam claramente os falsos apóstolos, e os coríntios davam muito mais valor às obras e sinais e prodígios do que às características do apostolado. De modo que Paulo mencionou que as obras espetaculares também haviam feito parte do seu ministério entre eles. Então, há uma discussão, há uma
problemática no ministério de Paulo. Nem todos aceitavam o ministério do apóstolo Paulo. Nem todos o recebiam como o apóstolo, o enviado de Deus. Nem todos. E Paulo teve que fazer a defesa do seu ministério, do seu apostolado. Bom seria que não precisasse fazer uma defesa do apostolado, porque as obras, os sinais, os feitos comprovavam todo o ministério de Paulo. Portanto, quero convidar você a examinar e não apenas crer porque ouviu, mas seja cuidadoso, seja cauteloso, cautelosa, examine se aqueles que se apresentam como apóstolos têm sinais, têm prodígios, têm maravilhas, têm um caráter indubitável, porque muitos que se dizem apóstolos têm uma lista de comportamentos totalmente indesejados. São aqueles que se apresentam na fala muito poderoso, mas na prática um desastre. Por isso, queremos apelar para o conhecimento. Quando trouxemos esse entendimento de falarmos das marcas de uma igreja verdadeira, de uma igreja viva, não podemos abrir mão de falar do ensino apostólico, das credenciais apostólicas, aquilo que evidencia o homem de Deus, chamado por Deus e encontrado em Deus um caráter perfeito, abençoado, onde as pessoas que lhe procuram são atendidas através de sinais, maravilhas, grandes sinais, grandes prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. E hoje, como uma crítica de observação, os apóstolos de hoje não apresentam nenhuma dessas características. Tem muita fake, tem muito fake, tem muita criação, muita invenção, jogo de imagem, maquiagem para dizer-se ser apóstolo. Não vamos nessa condição, porque eu e você precisamos continuar servindo a Deus como igreja viva, como igreja que tem as marcas do apostolado, como uma igreja que tem a adoração em seu seio, como uma igreja que é bíblica, uma igreja que evangeliza, uma igreja que se dedica um ao outro para que ninguém tenha necessidade de coisa alguma. Que exemplo temos? E nós não podemos apenas ficar analisando. Precisamos praticar aquilo que analisamos. Precisamos ser seguidores de bons exemplos. Paulo dizia assim: aquilo que visse em mim, isso praticai. E nós vimos na igreja primitiva, devemos praticar, não apenas tecer comentário, fazer estudos maravilhosos sobre o que a igreja era, mas eu, igreja, não faço. Então, é meu apelo, é minha provocação no sentido de: vem comigo, igreja, vamos ser apostólicos, vamos seguir o ensino bíblico. Vem comigo, igreja, vamos marcar a passagem desta igreja por essa terra com as marcas de Cristo em nosso comportamento, em nosso caráter, em nosso viver. Igreja viva, uma igreja operante, uma igreja atuante. É o que temos que ser, é o que nós precisamos ser. Igreja viva. Deus te abençoe, Deus te faça mais que vencedor por meio de Jesus Cristo, que nos ama e nos ama com amor eterno. O amor de Deus continue sendo derramado em nosso coração para que possamos amar ao próximo e trabalhar pelo bem do próximo. Deus abençoe a família.